sería del mundo sin los artistas. Graças! Obrigado a todos os 1000 inscritos do canal em 10 dias. Gente, eu não esperava isso. Assim que muito obrigado a todos vocês que estão fazendo parte desse meu começo. E muito obrigado a todas as pessoas que doaram alguns minutos do seu tempo para me escrever mensagens de apoio. Muito obrigado a todos vocês. E sejam bem-vindos, queridos ambícios. Agora sim, a gente vai começar a falar sobre o que, de fato, o motivo que eu criei esse canal. Eu não criei esse canal para estar falando da minha vida. Eu criei esse canal para falar sobre procriação, sobre autorresponsabilidade. Como criar de forma consciente a vida que a gente sim deseja. Assim como eu estou criando agora, de forma consciente, a vida que eu desejo. A vida na qual eu sou livre, a vida na qual eu vivo do meu talento. E, gente, um dos maiores segredos da vida e dos maiores segredos sobre dinheiro é que dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência de tudo aquilo que a gente faz bem, daquilo que a gente faz com amor. Quando uma pessoa faz qualquer coisa, seja lá qual seja, pensando em ganhar dinheiro, pensando em dinheiro, pode ter certeza que não vai fluir tão bem. Porque o dinheiro, ele não gosta de quem tá atrás dele. O dinheiro é, tipo assim, ele gosta de quem faz, tipo, o povo diz no Brasil, bunda doce. O dinheiro gosta disso. O dinheiro é tipo aquele namoradinho que você tem, sabe? De colégio, que se você ficar atrás dele, ele foge de você. Agora, se você começar, tipo, a deixar ele de lado, aí ele vai até você. Porque o dinheiro gosta disso, ele tem o charme dele. E eu queria muito falar sobre isso, começar a falar sobre cocriação, sobre dinheiro. Porque esse é o canal dos ambiciosos, das pessoas que têm um desejo de crescer na vida, de resignificar, que vem a ambição não como algo feio, mas como algo próprio de ser humano. A pessoa que busca evolução constante, que busca se melhorar e não se conforma com a mediocridade, com viver uma vida vazia, sem sentido, sem propósito. Esse é o canal For Ambitious, para pessoas ambiciosas, pessoas que sim querem mudar a sua realidade, porque somos nós os revolucionários, somos nós os que mudam o mundo, somos nós os artistas, os que sonham e fazem dos seus sonhos que nascem na mente em coisas reais. Aos 9 anos de idade, eu iniciei nessa busca profunda pela verdade. Eu, aos 9 anos de idade, comecei a me questionar o porquê da vida. A vida pra mim não tinha sentido, nascer, morrer. Tipo, nada tinha sentido pra mim. E aquilo me deixava louca, tipo, o que é isso? Eu tenho que entender. E eu comecei a fazer estudos bíblicos em diferentes religiões durante anos. E ali foi quando tudo começou e até então não parei de estudar. E ao longo da minha vida, hoje tenho 26 anos, eu estudei diferentes coisas, fiz estudos bíblicos em diferentes religiões, estudei ciência, diferentes áreas da ciência, psicologia, neurociência, física quântica, psicologia, acho que já falei psicologia, muitas coisas, até que eu fui ateia, teve momentos que eu não criei em nada, e aí eu entendi o importante de crer em algo, mesmo que não existisse algo, o importante que é crer em alguma coisa. Até que eu comecei a estudar crenças e religiões mais espiritualistas, como que falam da espiritualidade de uma forma diferente, como, por exemplo, o espiritismo, que eu mencionei no outro vídeo, ou o budismo, estudei cabala, estudei tanta coisa. E tudo isso eu fui aprendendo. E o que eu pude perceber, depois de estudar tantas coisas, que a gente vive, que tudo está conectado. As pessoas falam, tudo está conectado, mas as pessoas não têm noção que tudo está conectado. E todas essas verdades são diferentes perspectivas de uma mesma verdade. Da verdade que existe, que só é uma, mas todas elas carregam um pedacinho dessa verdade. É por isso que eu sempre falo que eu não tenho uma só religião. Eu pratico todas as religiões que pregam amor. Seja o que for que estiver falando de amor, falando de respeito, eu vou estar lá apoiando e vou estar lá torcendo, porque isso é o que importa.
As pessoas muitas vezes escolhem as coisas desde as suas crenças de escassez. Ah, eu preciso escolher, tenho que escolher uma religião ou outra, tenho que escolher ser rico ou ser feliz. Mas quando a gente pensa com abundância, a gente percebe que a gente pode ter tudo. Você não tem que escolher ser uma coisa, ser outra. Como, por exemplo, eu escrevo, eu faço música, eu quero fazer cinema. E eu entendi que eu sou abundante e eu posso tudo isso. Que você achar que tem que escolher uma coisa ou outra, isso são crenças. E essas crenças condicionam a sua realidade. Essas crenças é o que faz com que você tome decisões. E a sua realidade é feita de decisões. Decisões que você foi tomando ao longo da sua vida que te fez chegar onde você está hoje. Como a realidade que eu tinha antes de prostituição, de drogas, eram crenças que me levaram a criar aquela realidade. Crenças que me foram impostas na minha infância. Por isso eu tive que fazer todo um trabalho de mergulhar dentro de mim para conseguir entender, perceber quais eram aquelas crenças. As crenças que me levavam a tomar aquelas ações, aquelas atitudes. Para que, de fato, daquela forma eu pudesse mudar. E hoje eu ser uma mulher livre. Uma mulher livre, uma mulher que vive a vida que quer viver. Eu vi algumas pessoas comentando, mas uma mais coach, vendedora de curso. Eu não tenho pensado vender curso por agora. Essa não é a minha intenção. Eu escrevo livros, eu sou escritora. E muitas vezes as pessoas elas comentam desde as suas próprias limitações. Porque as pessoas, como ficou de moda fazer curso, vender curso no Brasil, então as pessoas acham que existe só essa forma de fazer dinheiro, mas não. Não existe essa única forma de fazer dinheiro rápido ou fácil, porque tem gente que acha que é fácil, não é fácil. Não existe essa única forma. As pessoas, se expondo, não ia se expor pra nada. Gente, pra ganhar dinheiro, você não precisa se expor. Para ganhar dinheiro, você não precisa vender curso. E eu preciso falar disso para as pessoas, porque a falta de conhecimento das pessoas as limitam na forma de pensar. Porque não todo mundo nasceu para vender curso, não todo mundo nasceu para se expor. E essas pessoas que não têm essa coragem, até mesmo porque não sente, não tem esse chamado de exposição ou de vender curso, elas acabam se limitando achando que não há outra forma, quando sim há outra forma. Dinheiro é conhecimento. Se você quer ter dinheiro, que você tem que ter conhecimento. E isso foi o que eu me dediquei ao longo da minha vida, etc. Eu decidi expor a minha história, porque, como eu falei, eu sou escritora, eu comecei a escrever desde os 14 anos de idade. Eu escrevo sobre tudo que eu aprendi, sobre cocriação. Eu fui aplicando, tudo que eu escrevo, fui aplicando na minha vida. E até mesmo o fato que aconteceu o ano passado, que eu não consegui publicar o meu livro, era porque tinha coisas que eu ainda precisava aprender e aplicar na prática para trazer. Porque o que não é honesto é vender algo, por exemplo. O que não é honesto é eu vender um livro de algo que eu nunca apliquei na minha vida. De algo que eu nem sei se funciona. Isso não é honesto. Mas escrever é o meu dom. E viver do meu dom é o mais honesto e sincero que eu e qualquer pessoa pode fazer na vida. Inclusive, o maior problema, causador de problemas financeiros e etc. na vida de uma pessoa, é ela não viver do dom dela. Ela viver de outras coisas que não seja o dom dela. Porque o que eu aprendi sobre dinheiro é que o dinheiro ele é energia. Tudo é energia. E a energia do dinheiro o dinheiro ele é consequência daquilo que você faz bem. Daquilo que você faz com amor. Como eu falei, tudo é energia. E quando você faz uma coisa ou entrega um serviço para alguém, você na verdade está vendendo energia. É por isso que muitas vezes você vê um quadro e ele vale milhões. E você não entende, tipo, qualquer pessoa pudesse ter feito isso. Mas não é simplesmente um quadro que qualquer pessoa poderia ter feito. É energia. E quando você vende um produto no qual você
ou você trabalha em um lugar onde você não gosta, onde você não é feliz, você vende veneno. Isso é o que você vende. Em comparação, quando você vende amor, como eu com os meus livros, eu vendo amor. Quando você vende amor, você está vendendo amor. E nessa vida, tudo é consequência. A vida é justa. Deus é justo. É completamente incoerente achar que você vive no universo de Deus, no universo da justiça, e achar que a vida é injusta. A vida é justa. É tão justa que está nas suas mãos criar a sua realidade. E se você até agora veio criando uma realidade que você não gosta, que você não quer, o bom é que agora, a partir de agora, você pode começar a realidade que você sim quer de forma consciente. Mas para isso, você precisa assumir a sua autorresponsabilidade. Você precisa se fazer responsável das coisas que você faz. Parar de culpar fulano, governo e etc. pelas coisas que acontecem na sua vida. Eu vejo muitos exemplos em relacionamento tóxico. A pessoa, é que era narcisista, que fez não sei o que comigo. Ok, mas qual a sua responsabilidade sobre isso que aconteceu? O que fez você entrar nessa relação? O que fez você aguentar essa relação? Porque, veja só, as pessoas, por mais que tentem mentir, elas não enganam ninguém. Você, quando conhece uma pessoa, já tá na cara quem ela é. Já tá na cara se ela é de verdade, se ela é de mentira, se ela é agressiva, se ela não é agressiva. Nos pequenos detalhes. Só que quando você tem crenças, por exemplo, uma mulher que foi maltratada ou rejeitada pelo seu pai, ela vai carregar com ela essas crenças. Então, quando aparecer um homem na vida dela que comece a tratar dessa mesma forma, ela vai deixar aquilo passar desapercebido, porque aquela forma é a forma que ela está acostumada a ser tratada. Então, para ela, aquilo é normal. E é assim como pequenas coisinhas vão passando desapercebido até que acontece algo grande e de repente vira um monstro. Não, sempre foi um monstro. Você que não viu. Você que não viu por conta das suas crenças. Isso não é para fazer você se sentir culpada. É para fazer você se sentir responsável. Para que você possa analisar as suas crenças e observar o que é que você está permitindo na sua vida. Eu mencionei os relacionamentos e eu quero dizer uma coisa pra você. As pessoas não mudam. Se você tá dentro do relacionamento, uma pessoa que grita com você às vezes, que faz... Essa pessoa não vai mudar. É disso pra pior. Não espere acontecer o pior pra sair da relação. Saia dessa relação. Porque se você não fizer isso, esse é o sinal mais claro que você não se ama. E como consequência, a sua vida é um resultado de uma pessoa que não se ama. A pessoa que não se ama, ela cria uma realidade de falta de amor, na qual ela se maltrata. Então é importante a autorresponsabilidade, você assumir o poder da sua vida, o poder da sua história. Quando você se escolhe, a vida te escolhe. Quando você se escolhe, tudo muda. A minha história de prostituição, de drogas, eu não me amava. Eu não me escolhia. Então, a vida me tratava daquela forma, com maltrato, que era o maltrato que eu me dava. No momento que eu me escolhi, no momento que eu escolhi ser livre, ser uma mulher livre, independente, que vive do seu talento, que vive do que ama, tudo começa a fluir. E um dos sinais que você pode perceber desse alinhamento, esse alinhamento energético que eu estou vivendo agora, alinhamento energético é que meus pensamentos, eles são coerentes com os meus sentimentos são coerentes com os meus pensamentos e com as minhas atitudes. Eu sinto, penso e faço com coerência. Eu vi alguns comentários das pessoas me criticando falava 99% das pessoas querem ser ricas. Sim,
Mas sabe qual é a diferença que tem entre eu e 99,9% da maioria das pessoas? É que eu sinto, penso e faço com coerência. A maioria das pessoas só pensam em ser ricas. Elas nem sentem e nem fazem. Então, isso se trata de viver com coerência. Viver com coerência é viver com Deus. Jesus deixou muito claro o que era Deus. Quando questionado o que era Deus, ele disse: Deus é amor. As pessoas estão esperando a ciência comprovar que Deus existe, só que a ciência já fez isso. A ciência, Albert Einstein, graças a ele, a gente descobriu que tudo é energia. A energia se mide em frequências, em ondas de vibração. E o que Jesus quis dizer, o que ele estava dizendo, Deus é amor, Deus é a frequência do amor, a frequência da verdade, a frequência onde tudo é possível. E tudo é possível é o slogan de For Ambitious, dessa marca. For Ambitious significa para ambiciosos, porque esse canal não é para contar a minha vida, é um canal para inspirar e motivar pessoas a ter ambição. Ambição saudável, ambição de sonhar em alto. Como eu não tenho medo de sonhar. Eu não tenho medo de sonhar em querer ser uma das mulheres, das pessoas mais ricas do mundo. Quem sabe a mais rica do mundo. Eu, sergipana, de Aracaju, o melhor estado do Brasil. Vocês têm noção o revolucionário que seria isso? E sabe qual a diferença entre eu e a maioria das pessoas? É que a maioria das pessoas sequer tem a audácia de sonhar com isso. E eu, sinceramente, eu nem sei se vou conseguir. Porque meus sonhos são tão altos e tão grandes que até eu me assusto. Até eu fico... Mas sabe qual é o mais importante? Eu não fico pensando no como. Eu coloco meus pensamentos e tudo que eu sinto na minha fé. Na minha fé. E a fé, as pessoas, elas vivem num Deus fora delas. E a cocriação é entender que o Deus está dentro de nós. O amor está dentro de nós. Todos nós fomos nascidos da energia da criação, da energia do amor. E esse amor que está dentro de nós, tudo nasce dentro de nós. Não é confiança em algo, em um Deus fora de você. É confiança em você, no Deus que existe dentro de você. Autoconfiança, isso te dá poder para realizar qualquer coisa. Isso é um dos pilares mais importantes do amor próprio. Autoconfiança, autoestima. E tudo isso são qualidades que você precisa desenvolver. E se você quer se transformar num criador consciente da sua realidade, isso é o que você precisa aprender. A se amar, a ter autorresponsabilidade, a parar de culpar os outros pelas coisas que acontecem na sua vida e começar a se questionar, começar a refletir, começar a olhar para dentro. O que é que está acontecendo na minha vida? Por que eu estou atraindo essas pessoas, circunstâncias na minha vida? Quando você começa a se escolher, quando você começa a se tratar com amor, tudo muda. Gente, essa é apenas a introdução a introdução do assunto desse canal. Eu fiz esse vídeo para agradecer vocês e para que vocês comecem a conhecer um pouco mais do que se trata esse canal. Muito obrigado, gente. Deixe seu like, comente e até a próxima. Um beijo.